Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Querido meu, querida minha, vamos agora para o nosso aconselhamento acerca dos paralelos da tentação de Yeshua. Eu não vou ler a pergunta toda que me fizeram, não é? Mas a colocação foi a seguinte, que a tentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se ela teria algum paralelo com a nossa vida prática. Querido meu, todo paralelo com a nossa vida prática, não é? Tudo a ver com a nossa vida prática. Aliás, o tentador é o mesmo, não é? Existem muitas pregações errôneas sobre essa provocação, essa tentação, essa provação que o nosso Senhor passou, porque muita gente fala, olha, Satã conhece a Bíblia muito bem, ele usou a Bíblia para tentar o nosso Senhor e Salvador. Meu querido, minha querida, das 3 tentações dele, só uma ele usou a Bíblia, não é? Então ele pode até conhecer, mas que ele não sabe a aplicação prática, não sabe mesmo, não é? Eu não desfaço do meu adversário, porque até o anjo valoroso, não é? O arcanjo Micael, que é o maior em vigor e força, ele não usa de palavra infamatória contra o adversário. É um erro muito grande quando nós não reconhecemos o potencial do nosso adversário. Eu queria contar uma coisa para você, meu querido, minha querida. Nas guerras das nações, não é? Quando você vê, tivemos uma guerra fria entre a Rússia e a antiga União Soviética, não é? E os Estados Unidos, não é? Meu querido, minha querida, apesar de todas as situações de guerra, de uma série de situações complexas, jamais você ia ouvir agressões à integridade do outro território, não é? As nações malignas que não têm o Senhor como seu líder, Senhor e Salvador, elas sabem guerrear uma guerra, mas nós muitas vezes, eu vejo uma falta de compreensão de que o adversário, ele é uma autoridade, meu querido, minha querida. Assim como nossos governos estão cheios de pessoas que não são do Senhor, mas que são autoridade. E por isso nós temos de orar pelas nossas autoridades, ainda que elas não representem ao Eterno, não é? Eu não acredito que existam nações aí, mesmo sobre Israel, estou vendo lá os pactos do meu querido Israel, né, fazendo aí alianças com o Vaticano, com outras nações, enfim. Eu vejo Israel agindo hoje como agia no passado, não é? O Senhor dizia para eles, olha, não vai para o Egito, não faça aliança, e lá em Israel fazer aliança. Meu papel em relação à autoridade da nação de Israel é interceder por ele, assim como pela nossa nação, é interceder pelas autoridades que estão decidindo o destino das famílias brasileiras, o destino dos cidadãos, não é, meu querido, minha querida? Nós temos de compreender as Escrituras, do contrário, nós fazemos muita coisa errada na nossa mente. Olha só, a palavra diz que não existe autoridade que não venha do Senhor. Querido meu, querida minha, essa tradução é errada. É o cargo de autoridade, porque está escrito também que constituíram príncipes que não vieram do Senhor, mas o cargo do principado estava à disposição, meu amado, minha amada. Você precisa compreender o que é que o Eterno está pedindo para você orar. Ele não está pedindo para você orar pelo Satã para ser bonzinho, não. Ele está pedindo para que você ore, para que você seja livre da provação. O Senhor não tem interesse que você seja provado, meu querido, minha querida. Entende? Ele não quer que você entre, não é caia em tentação, é que você entre em provação. É assim que está nos originais. Assim quando aconteceu, quando Satã pediu a vida de Kefa, de Pedro, o Senhor orou para que ele não passasse pela peneira de Satã, não é? E há muita gente passando pela peneira de Satã aí, porque não tem intercessores, meu querido, minha querida. Então, nós vamos falar sobre intercessão, mas no próximo aconselhamento, eu quero me ater a este aconselhamento aqui, sobre os paralelos da tentação de Yeshua, está em Mateus 4. Vou ler os textos para você, tá bom, meu querido, minha querida? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto,
E Yeshua levado pela Ruach ao deserto para ser tentado por quem? Por Satã, pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, Yeshua, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação, minha querida, não foi uma tentação de maneira nenhuma espiritual, não é? Não foi uma tentação que está baseada nas Escrituras, não foi uma provação baseada nas Escrituras, mas uma provação que é a primeira provação que você vai passar, que eu vou passar, e ela é na esfera dos sentidos. Diga sentidos. Ah, Céu, estou no trabalho, não posso falar sentidos. Então pense, sentidos. A primeira área da tua vida que você vai ser provado e aonde a maior parte das pessoas caem é na esfera dos sentidos. Os teus sentidos são um problema para a tua vida espiritual, meu querido, minha querida. Eu conheço muita gente que vai no culto, chora, chora, chora. Eu sou uma delas, não é? Mas aquela expressão fica só na esfera dos sentidos. Isso é a área mais superficial humana, meu querido, minha querida. Outro dia veio uma pessoa me dizendo: mas olha como aquela pessoa chora na presença do Senhor. Meu amado e minha amada, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós tivemos uma situação com Esaú, que ele procurou o Senhor em prantos, pedindo para poder receber a aliança, o poder da aliança do Eterno que foi feito com Jacó, mas ele foi rejeitado pelo Senhor com lágrima e tudo. Porque o Senhor, Ele não quer um relacionamento com você na esfera dos sentidos, meu querido, minha querida. Há homens e mulheres que se relacionam com seus cônjuges na esfera dos sentidos. Então, se sente vontade, vai dar o beijinho, não é? Outro dia eu estava lá com um casal, perguntei para eles quanto tempo fazia que não dava um beijo na boca. Meu querido, eu quase caí de costa, minha linda, minha querida, amada da minha alma. Como é que pode? O casal veio me dizer que fazia pelo menos 2 anos ou mais que não se beijavam na boca. Gente, que é isso? Como é que pode, não é? A esfera dos sentidos, meu querido e minha querida. Olha o que os sentidos faz, não é? Ah, eu não tenho vontade de beijar, não é? Minha irmã, teu marido chegou lá e escova o dentinho bem escovadinho, não é? Para ficar com aquele hálito puro e refrescante, não é? Seu marido chegou, tasque-lhe aquele beijo que ele vai até se assustar e vai achar que está querendo ir para o quarto naquele momento, meu querido e minha querida. Não podemos deixar que o nosso dia a dia, que as coisas que estão na esfera dos sentidos aqui, afetem aquilo que nós temos por quem nós amamos, meu querido, minha querida, não é? Então, podemos estar com o problema que nós estivermos, eu vou receber meu marido todos os dias com um beijo na boca, sim, não é? Minha filha, meus filhos, quando nós terminamos o devocional, eu beijo cada um deles, eu beijo na testa cada um dos meus filhos, não é? Meu querido, minha querida, você não pode ser influenciado pelos seus sentimentos. Ah, eu tenho o sentimento de beijar, então eu beijo. Tenho o sentimento de acarinhar, então eu acarinho. Meu amado, minha amada, então você vai orar quando? Quando você tiver vontade de orar? Pode esquecer, você não vai orar nunca. Ouça essa sua irmã que lhe diz, os seus sentidos lhe enganam, eles enganam, enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto. E aqui Satã vai tentar o Senhor aonde? Num dos sentidos, qual deles? Fome. Fome, meu querido, está dizendo lá acima. E sentido humano, carnal, da carne. Yeshua estava fragilizado na sua carne, ele teve fome, não é? E olha que homem que é o nosso Senhor realmente era um homem extremamente forte. Inclusive, quando ele morreu, ninguém acreditava que ele tinha morrido, porque ele era muito forte. Não tinha como ele ter morrido sem antes ter-lhes quebrado as pernas. Mas o Eterno já tinha dito que as pernas dele não seriam quebradas, nem o osso dele seria quebrado, não é? E por isso que o homem vai até lá e fere com a lança, não é? O coração do nosso Senhor, e ali verteu sangue e água, porque ele já estava morto, ele morreu
extremamente rápido. Ele ficou ali somente o tempo necessário, nem um minuto a mais, para cumprir a proposta e o propósito pelo qual ele nasceu, não é? Então, meu querido e minha querida, nesse momento, a tentação de Rassatã não é bíblica, meu amado. Procura nas escrituras inteiras. Transformou pão, pedra em pão. Acha um texto que transformou pedra em pão. E olha, você vai estar vindo aqui no programa O Som do Céu para contar. Não existe, meu amado e minha amada. Não existe, não é? Então, a tentação que ele sofreu foi carnal. Ele estava com fome e Rassatã disse para ele, olha, você transforme aí essas pedras em pães porque você tem poder para isso. E Yeshua, sim, nosso Senhor Jesus responde pelas Escrituras. Tudo que Rassatã tem de ouvir de você, meu querido, minha querida, é as Escrituras, não é? Então eu peço e conclamo você a conhecer as Escrituras, porque senão, sabe o que acontece? Rassatã vem e você não sabe o que responder. E o que é que Yeshua vai responder para ele? Você não sabe? Céu, é aquela história do Antigo Testamento acabou, não é? Todas as respostas de Yeshua para Rassatã estão em Deuteronômio. Você não conhece Deuteronômio? Não? Pois é. Pois então você deveria conhecer Devarim, não é? Palavras, incrível. Incrível que se baseia justamente num livro que chama-se Palavras. Você deve conhecer Deuteronômio como o 5º livro do Pentateuco, não é? Nós conhecemos ele como o 5º livro da Torá, o livro da instrução. Torá não é lei, viu, meu querido, minha querida? Você que está acostumado a ouvir a lei, a lei, a lei. Pois é, Torá significa instrução. Por isso, todas as escrituras são aptas e hábeis para instrução. Então, meu querido e minha querida, você quando ouvir que Torá quer dizer lei, não é? Pode chamar a atenção da pessoa, pode dizer a ela que ela não conhece hebraico, porque Torá significa instrução, não é? E Yeshua, todas as respostas que ele dá para Rassatã está em Deuteronômio. Interessante, não? Se eu fosse você, eu começava a ler Deuteronômio hoje, para você ter o que responder a Rassatã quando ele vir te encher o teu caminho de provocações, de provações e tentações. Deuteronômio 8:3, o Senhor cita esse texto. Ele te humilhou e te fez ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, mas teus pais conheciam, para te dar a entender, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essa é a resposta que Yeshua deu para Rassatã. Está escrito, e naquela época não era dividido em números, não é? Mas está escrito, ele falaria como nós, né? Olha, Rassatã, está escrito em Deuteronômio 8:3. Olha, o Senhor me humilhou, me deixou ter fome, me sustentou com maná, que eu nem conheci, mas meus pais conheceram, para me dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha o que o Senhor está dizendo para Rassatã. Olha, Rassatã, o Senhor um dia fez vir maná dos céus para o povo, para o meu povo, para o povo ancestral que veio antes de mim. E ele, se ele quiser, ele vai me trazer comida. Meu querido, minha querida, é tão certa essa resposta, que se você ler lá no versículo 11, aí de Matitiahu, não é? De Mateus 4, se você ler lá, você vai ver que os anjos vieram trazer comida para o Senhor, não é? Versículo 11, e com isso o diabo deixou e vieram os mensageiros e o serviram e dele cuidaram. Então, meu querido e minha querida, é tão certo que ele respondeu para Rassatã. Aliás, Yeshua é um homem de muita fé. Ele é a pessoa que mais me admira de tudo, é a pessoa que eu mais admiro, a pessoa admirável, meu coração, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus, Yeshua, o Mashiach, Jesus, o Messias, não é, meu querido, minha querida? Então, o que Yeshua respondeu para Rassatã? O que nós responderíamos se Rassatã viesse para a gente, num momento de jejum ali? Nós diríamos isso, olha, o Rassatã, com toda a tua autoridade, que eu respeito, mas olha só, Deuteronômio 8 está escrito lá que eu não viveria só de pão. Os meus pais, que são os meus pais, eles foram alimentados por um maná, uma comida que veio do céu. Então, se o Eterno quiser trazer para mim uma comida do céu, ele vai trazer. No caso de Yeshua, realmente trouxe. E os anjos vieram e o alimentaram. Não é possível a um homem um jejum de 40 dias, meu querido, sem sequelas graves, não é? Então, eu queria
declarar para você que essa é uma ação que você não deve ter se o Eterno não te chamar para fazer isso. Porque se Ele te chamar, Ele mesmo vai te sustentar. Mas eu quero que você entenda o que ele respondeu. Ele respondeu um texto que Rassatã sabia muito bem do que se tratava e do que é que Yeshua estava dizendo, não é? Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Gente, eu sei que muita gente gosta do Salmo 91 e gosta de deixar até a Bíblia aberta, não é? No Salmo 91. Para o judaísmo, o Salmo 91 é o Salmo de Rassatã, porque foi o texto que ele citou, não é? Não é estranho isso? Eu também acho estranho, não é? Porque é uma citação justamente do próprio adversário. Ele cita o Salmo 91, vou ler para você, é a primeira citação de Rassatã das Escrituras e que virou uma tradição, não é? Todo mundo fica lá com a Bíblia amarelada justamente no Salmo 91, não é? Mas esse Salmo, eu quero que você saiba que novamente Rassatã está atuando nas emoções. É um Salmo onde Davi estava extremamente emocionado quando ele escreveu e ele veio utilizando da palavra, como hoje é feito por muitos púlpitos, infelizmente, a manipulação da palavra usando o sentimento humano. Isso Rassatã faz com muita propriedade, viu, meu querido e minha querida? Olha, Salmo 91, Salmo citado por Rassatã, citado por Satanás, para Yeshua. Está escrito lá no versículo 11 em diante: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E é um momento onde Davi estava extremamente emocionado, atravessando situações onde as suas emoções estavam em profusão. E como Yeshua é filho de Davi, Jesus é conhecido como filho de Melech Davi, filho do rei Davi, então ele usa uma citação de Davi. Aliás, Yeshua, ele é da tribo de Judá, como aconteceu também na ancestralidade de Davi, e Yeshua também é descendente de Davi via Natã. Sim, meu querido, minha querida, Yeshua não é descendente de Salomão, Shlomo, não é? Há uma citação onde diz que Judá se contaminou com a filha dos deuses. É verdade, é verdade, é verdade. E então, a descendência do nosso Senhor veio por Miriam. Ele é filho de Judia, não é? Ele é Miriam, que é Maria, conhecida aqui como Maria, não é? E a ancestralidade de Miriam, Maria, vem por Natã. Natã, irmão de Shlomo, filho de Davi, também com Betseba, tá bom? Para a informação sua, na carne, Yeshua é filho de Natã. A ascendência dele veio por Natã. E Yeshua responde a isso de que maneira? Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele de novo usa um texto de Deuteronômio, de novo. Deuteronômio 6,16: não tentará ao Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Céu, o que aconteceu em Massá? Pois é, meu querido, minha querida, em Massá, que também foi chamada de Meribá, não é? É uma fonte que tinha lá, eles haviam parado. Se você quiser saber mais profundamente do que Yeshua está dizendo, está em Êxodo 17:1. Com certeza Rassatã sabia muito bem, não é, o que tinha acontecido, e o povo ali estava reclamando acerca daquelas águas, não é? Por causa que é uma situação onde não havia água, o povo perguntando: por que me trouxe para cá, para que nós morrêssemos de sede aqui? Faltavam covas lá no Egito para a gente, não é? E aí o Senhor manda que Moisés fira uma pedra. É a primeira vez que a pedra é ferida. A pedra é a rocha da nossa salvação, o Senhor Yeshua, a pedra andante que estava em Israel. A primeira vez ela foi ferida e na segunda não deveria ser ferida. Um dia nós vamos tratar sobre isso aqui com vocês, não é? E aí o que acontece, meu querido e minha querida? Acontece uma coisa sobrenatural, mas o Senhor cria uma contenda com Israel, porque aquele povo estava dizendo: está ou não o Senhor no meio de nós? Então Rassatã, com essa atitude, primeiramente estava querendo forçar o nosso Senhor ao suicídio, se jogar do pináculo e ele quebrar uma regra estabelecida pelo Eterno,
acerca do que nós chamamos de gravidade, mas gravidade não existe, meu querido, minha querida. Eu não vou explicar isso para você, porque senão você vai ficar realmente confuso se eu for te explicar fisicamente. Aliás, a gravidade que tem aqui não é a mesma que tem em outros lugares da Terra, não é, meu querido, minha querida? A gravidade é uma mera convenção para que as pessoas possam compreender a estabilidade dos corpos, não é? Então, olha, meu querido, minha querida, provocar ao Eterno é fazer algo segundo a nossa necessidade e tratar Ele como um gênio da lâmpada, meu querido, minha querida, não é? Aliás, eu queria até colocar para você acerca da questão da iniquidade, não é? A iniquidade, a palavra iniquidade, olha, minha amada, você que vende Avon, não fica triste comigo, tá? Por favor, não fica triste. Iniquidade em hebraico é Avon, meu querido, minha querida, exatamente como se escreve aí no catálogo, não é? E a iniquidade é impressionante que a Avon também, ela bate na porta, não é? Ela vai de porta em porta, ela não tem lojas, né, franqueadas, ela bate a porta para fazer os pedidos. E assim, iniquidade sempre vai estar batendo a nossa porta, como aconteceu com relação a Caim, não é? O Senhor diz para ele, olha, Caim, eis que a iniquidade está aí na porta, na ombreira da tua porta, o dever teu é dominá-la, dominar o pecado, não é? Pecado, meu querido, minha querida, iniquidade como iniquidade, na verdade, no original, chama-se anomia, não é? A ausência da lei, é não guardar a lei, não é? Mas olha que situação, essa iniquidade é que faz com que nós duvidemos se o Senhor está ou não no meio de nós, como aconteceu em Meribá e em Massá, não é, meu querido e minha querida? Então, nós não devemos provocar o Senhor a ira, nós não devemos duvidar, e é assim que Yeshua responde para Hassatã, que ele não provocaria, ele não tentaria, não colocaria à prova o Senhor, nosso Pai Celestial, não é? Porque o nosso Senhor, ele não pode ser tentado, viu, meu querido? Minha querida, ele não pode ser tentado porque ele mesmo a ninguém tenta, não é? E nem ele mesmo pode ser tentado. Aliás, ele não pode ver o mal. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Preste atenção no que eu estou lendo, não é? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Nesse monte alto, ele foi no monte alto, tinha um monte de televisão LED lá, não é? Não. Mas nós não vamos tratar sobre isso também, porque eu não quero confundir você não, meu querido. Eu quero explicar, não é? Levou o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e lhe disse, não é? Tudo via cabo, não é, meu querido? Não, era tudo via satélite, não é? Mas continuando, tudo isto te darei se prostrado me adorares. A adoração é adoração. Meu querido, minha querida, o Hassatã não está importando se você vai adorá-lo com interesse de adorá-lo ou não, não é? Olha só, meu amado, minha amada, ele sabia que Yeshua não ia se prostrar com vontade. Então tem muita gente dizendo aí que vai receber a marca do adversário, mas como o Senhor conhece o coração, não é? Não vai pegar nada não. Meu querido, minha querida, vai pegar do mesmo jeito que a pessoa que está fazendo de todo o coração para levar vantagem. Não é? Olha, tudo te darei se prostrado me adorares. Não importa se interesse, não importa se o coração está naquilo. Se prostrou e adorou, adorou e pronto e acabou. Não é? Essa palavra que ele faz, essa tentação, essa provocação a Yeshua, também não está nas Escrituras. Mas Yeshua novamente responde nas Escrituras e ele responde de novo em Deuteronômio, não é? Ele responde para ele uma palavra tremenda, dizendo para ele de um modo maravilhoso, não é? Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele prestará culto. Isso está em Deuteronômio 6,13. O Senhor teu Deus temerás, é o Shema, não é? A ele servirás, pelo seu nome jurarás, não seguirá outros deuses, a nenhum deus dos povos. E aí está a resposta que o Senhor ofereceu, meu querido e minha querida. Olha, Yeshua não tinha nada com Hassatã, não é? João 14:30, eu já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem de mim. Meu querido, minha querida, o Hassatã, o adversário, ele é o príncipe dessa terra. Você pode xingar à vontade, você pode dizer que odeia ele, você pode fazer o que você quiser. Meu querido, minha querida, preste atenção no que eu estou te dizendo. Ele é autoridade sobre esse mundo. Ele é autoridade sobre essa terra.
Tenha sabedoria e discernimento para entrar numa batalha que você não pode ganhar sem a ajuda do Eterno. O próprio Senhor Yeshua disse, não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem de mim. João 12:31. Chegou o momento de ser julgado o príncipe desse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ele não pode ser destruído, querido meu, querida minha. Ele tem um milênio, ele tem que ser preso. Um dia você vai entender isso, porque é tão clara a compreensão, né? Para o milênio existir, ele tem que ser preso. João 16:11. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, Yeshua estava lidando com um príncipe, meu querido, minha querida. Um rei estava lidando com um príncipe, não é? Então, Efésios 2:2. Nos caminhos que andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e entre os filhos da desobediência você também andou outrora, segundo a inclinação da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos teus próprios pensamentos, e por natureza nós éramos filhos da ira, como todos os outros, meu querido, minha querida. O fato de você ser mais humano, vamos dizer assim, não é? Ser mais humano não faz de você diferente dos demais, porque você nasceu em corrupção, não é? Então, o nosso Senhor agiu de uma maneira extremamente bíblica, como alguém que foi criado dentro da Torá, alguém que conhecia muito bem o que responder a Rassatã. Infelizmente, hoje em dia, meu querido, minha querida, eu pergunto para as pessoas sobre a Torá, pouquíssima, olha, só mesmo no meio judaico é que eu encontro pessoas que conhecem as Escrituras, que conhecem verdadeiramente como responder a Rassatã. É uma pena, não é? Querido meu, querida minha, tudo que Rassatã te oferecer, certamente o Senhor tem para você, medida recalcada, sacudida e transbordante. Ele só corre na frente para oferecer para você alguma coisa que, na verdade, o nosso Pai Celestial tem para você muito mais. Vamos lá? Vamos compreender isso? Olha só, primeiramente, o Rassatã ofereceu para o nosso Senhor que ele transformasse as pedras em pães, pois o Senhor multiplicou pães 2 vezes. Em Marcos 6, para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E depois você vai ver também a multiplicação em Mateus 15, para 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda deixou 12 cestos da primeira multiplicação, que são as 12 tribos de Israel, era cesto de junco. E na segunda, 7 cestos, significando as 7 igrejas, não é? Que esses cestos eram de tecidos, diferente do outro cesto. São 2 cestos diferentes, na nossa tradução está só cestos, não é? Mas no original fica claro que os cestos da primeira multiplicação eram de junco e da segunda multiplicação era de tecido. São cestos diferentes, tá bom, meu querido, minha querida? Então, meu amado e minha amada, o Senhor não aceitou a proposta de Rassatã e conseguiu multiplicar pães e peixes para uma quantidade imensa de pessoas, ou seja, o que Satanás ofereceu para ele transformar a pedra em pão, do Eterno Yeshua alimentou 2 multidões e ainda deixou pães sobrando para nós, como filhos de Israel e também para os filhos das nações. Rassatã ofereceu para ele quebrar uma lei física, não é? Que ele pudesse se jogar do pináculo do templo, pois Yeshua quebrou 2 vezes a lei física. Ele andou sobre o mar e ele foi elevado aos céus. Ele não se jogou, não se precipitou. Ele simplesmente saiu literalmente flutuando aos céus, não é? Rassatã veio oferecer para o nosso Senhor que ele seria rei sobre a terra. Ele seria um príncipe, na verdade, que ele só podia dar o cargo que ele tem, que é de príncipe, não é? Pois o nosso Senhor já reinou, já se tornou rei, o nome dele é acima de todo nome, o Eterno fez isso, desde a sua ressurreição, e olha só, ele virá e vai reinar aqui no milênio, não é? Ele estará aqui no milênio, não é? E depois do milênio, ele no novo céu e nova terra, ele vai reinar com o nosso Pai Celestial. 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro.
Então, meu querido e minha querida, saiba como enfrentar Satã, mas aí você vai ter que conhecer as escrituras, não é? E Yeshua respondeu para Satã só em Devarim, só em Deuteronômio, e você responde para ele como? Você conhece o que para responder para ele, não é? Segunda coisa importantíssima, meu querido, tudo que ele te propõe, o Senhor tem pelo menos o dobro multiplicado, olha, infinitamente multiplicado, não é? Como você viu aí, que Yeshua, tudo que ele negou, o Eterno deu para ele em medida redobrada, sacudida e transbordante. Então, sigamos e prossigamos em servir ao nosso Pai Celestial, porque Ele é grande e nos tem feito bem.